Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonor. Eu sou uma das professoras de filosofia da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos clássicos da filosofia. Nós vamos falar de Platão, cujo objetivo da aula hoje é compreender o pensamento platônico a partir dos seguintes conceitos: idealismo, o mundo das ideias, o mito das cavernas e política. Antes de nós nos adentrarmos sobre o conteúdo em si, nós vamos ver algumas considerações importantes sobre este clássico da filosofia, Platão. Platão pertence ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático clássico ou antropológico, nos séculos 5 a 4 a.C. Platão é considerado o maior discípulo de Sócrates. Opõe-se aos sofistas. Platão também escreveu em forma de diálogo, cujo protagonista foi Sócrates. Busca estabelecer sobre o conhecimento verdadeiro o que é em si. Seus principais temas na teoria do conhecimento, são teoria do conhecimento e política. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento na República, ou seja, no livro República. Na teoria do conhecimento, tinha os objetos do conhecimento e os modos do conhecimento. Nos objetos do conhecimento, tinha o mundo inteligível, que seria as formas, as ideias, os objetos matemáticos. Os modos do conhecimento que correspondem ao mundo inteligível era a intuição intelectual, o raciocínio dedutivo. Os objetos do conhecimento no mundo sensível seriam as coisas vivas, as coisas visíveis, as imagens. Os modos do conhecimento que correspondem ao mundo sensível seria a crença, a opinião e a imaginação. Agora nós vamos falar sobre o idealismo. O que foi o idealismo platônico? A teoria das ideias de Platão inaugura o idealismo a partir da separação entre o mundo sensível e o mundo ideal. Para ele, ou seja, para Platão, tudo aquilo que pode ser percebido através dos sentidos não passa de uma imitação de uma ideia. Um outro objetivo da aula era o mundo das ideias. O mundo das ideias é o lugar das essências imutáveis que o homem atinge pela contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos. Como as ideias são as únicas verdades, o mundo dos fenômenos, ou seja, as sombras, só existe na medida em que participa do mundo das ideias, da qual é apenas uma cópia. Por exemplo, um cavalo só é um cavalo enquanto ele participa de alguma ideia. Vamos ver também algumas características importantes do mundo das ideias. Pode ser também chamado de mundo inteligível, de mundo intelectivo, de mundo das formas ou mundo dos eidos. Uma outra característica importante é que é produzido pela razão, pelo pensar, pela dedução. Refere-se ao conhecimento verdadeiro, refere-se ao que é em si, isto é, perfeito. Agora nós vamos falar sobre o mito da caverna, que já é bem conhecido por alguns de vocês ou por todos vocês. Quem de vocês não já viu, não já leu sobre o mito da caverna? O mito da caverna, fundamentos socráticos, analogia
entre conhecer e ver. O mito da caverna, ele foi pronunciado por Sócrates e escrito por Platão. Sócrates, ele estabeleceu uma diferença entre conhecer e ver. Ou seja, o mito da caverna é uma tentativa de explicar o processo do conhecimento. Vou citar alguns exemplos para o mito da caverna, livro 7 da República. Lá na caverna, fogo que projeta as sombras na parede. O que significa isso aqui no mundo sensível onde vivemos? Significa o reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias sobre o mundo sensível. Na caverna, os homens acorrentados, ou seja, os prisioneiros. Quem é esse povo aqui hoje no mundo sensível? Somos todos nós. Na caverna, as sombras aqui no mundo sensível são as coisas sensíveis que tomamos como verdadeiras. Os grilhões, ou seja, as correntes que tinham lá nas cavernas, aqui no nosso mundo sensível são todos os preconceitos, a confiança nos sentidos, nossas paixões e opiniões. Lá no mito da caverna, o instrumento que quebra os grilhões, aqui para nós, no nosso mundo sensível, é a dialética. No mito da caverna, o prisioneiro, curioso, aquela pessoa que escapa, lembra? Daquela pessoa que fugia de dentro da caverna. Quem é essa pessoa aqui no nosso mundo sensível? Seria os filósofos. Lá na caverna, a luz da fogueira. Aqui no nosso mundo sensível é quem? É a luz plena do ser, isto é, são as coisas boas, é o bem prevalecendo. Na caverna, aquela pessoa que tinha fugido e que volta logo tempo depois, a volta da caverna para tentar libertar aqueles prisioneiros que ficaram lá. Aqui fora é quem? É o diálogo filosófico, eram os filósofos tentando passar para as pessoas que aquilo que eles viam lá de dentro da caverna, aqui fora não eram outras imagens, tinham outro significado. Na caverna, o instrumento com o qual quebra os grilhões, aqui fora é quem? É o esforço da alma para libertar-se. Dando continuidade. Agora nós vamos falar sobre o último objetivo da nossa aula hoje, que era a política platônica. Para Platão, os governos dos estados devem ser administrados com ignorância. Todavia, o estado ideal, isto é, o estado onde existe uma perfeita harmonia entre as almas que o compõem, é uma utopia reconhecida até mesmo por Platão em sua obra As Leis, onde é colocado que somente a educação pode libertar os povos dos líderes injustos. Por isso que Platão reconhece que só é possível mudar a mente das pessoas através da educação. Aqui Platão se refere à tentativa fracassada de implantar sua teoria do justo Estado na cidade de Siracusa, governada pelo tirano Dionísio. Para Platão, existe uma relação direta entre educação e política, ou seja, segundo Platão, educação e política são duas coisas que precisam trabalhar juntas. Somente aquele que conseguiu passar por todas as 3 etapas de formação intelectual proposta pela sua pedagogia pode governar com sabedoria uma polis, ou seja, uma cidade.
E com isso, ele vai garantir o cumprimento da principal virtude do homem, a saber, qual seria essa principal virtude? Seria a justiça. Platão, em sua teoria política, ele propõe um modelo de poder preferencialmente aristocrático, mas não se trata de uma aristocracia de riqueza, mas sim da inteligência e da conduta ética, em que o poder é confiado aos melhores, isto é, a uma sofocracia. Então, meus amigos, a nossa aula encerra-se aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Quem ainda não está inscrito no canal, vá lá, se inscrevam e tchau, tchau!